Olá, bem-vindo ao nosso canal Quebrando Paradigmas. Meu nome é Caroline e sou professora de Educação Física e estudiosa em assuntos esotéricos. Oi, meu nome é Eduardo, sou professor de Educação Física, treinador e teólogo. Olá, meu nome é José Vicente e sou escritor, teólogo, ufologista e filósofo autodidata. O nosso objetivo nesse canal é abrir as nossas conversas em família, nas quais a gente sempre discute várias horas. Temas vistos como polêmicos, temas de filosofia, de ufologia, Bíblia, religião e ciência. Perguntas como: da onde viemos, para onde vamos? Por que estamos aqui na Terra? Qual o objetivo das nossas vidas? Será que disco voador existe? A história da Arca de Noé é mito ou é história? Coisas nessa linha de pensamento. Quebrando Paradigmas nasceu dessas discussões com família e amigos. Nosso objetivo é para aqueles que buscam algum tipo de resposta ou têm alguma dúvida relacionada a esses assuntos, independente do seu segmento religioso. Neste primeiro vídeo, estamos fazendo uma entrevista com meu pai, José Vicente, que fez esse livro Em Busca da Verdade, que foi publicado pela Vede Publicações. Neste livro ele conta algumas coisas, uma experiência que ele teve, e é um livro pesado, de 500 folhas praticamente. Por que o livro Em Busca da Verdade? Você encontrou sua verdade? Sim, eu encontrei a verdade. Através de estudos, eu me empenhei por mais de 40 anos dedicado a este assunto. E pela minha formação religiosa, eu sempre fui muito crente, desde criança, muito pequeno. E estudei em colégios tradicionais, não é? Católicos, e fui interno também, por um período de 3 ou 4 anos. E também tive as minhas decepções ali. Isso me afastou um pouco após ter saído dessas instituições. Eu passei a estudar em colégio público, enfim. E me afastei um pouco daquela crença que eu sempre tive, mas nunca perdi. Isso me trouxe muitas dúvidas. Eu, quando já na adolescência, dos meus 17 para 18 anos, eu jogava basquete, eu fazia parte de um clube, do Banespa, aqui na Avenida Santo Amaro, em São Paulo, onde eu morava, na mesma avenida. E ao chegar em casa à noite, após o treino, eu tive uma experiência fantástica. Eu estava entrando em casa e do portão até a casa tinha uma distância razoável, que era um gramado, e tinha uma árvore no centro. E do meu lado tinha os eucaliptos. E nesse momento eu senti e vi um reflexo muito forte de um holofote em que projetou a árvore na sombra muito forte. E aquilo me chamou a atenção e eu olhei para trás. A posição que eu estava, ela vinha do Morumbi, do alto da Boa Vista. Eu avistava o Morumbi. E dali vinha uma bola de fogo com um rabo, deixando um rastro muito semelhante com o do cometa Halley. Qual a distância que você viu isso? Você passou há quanto tempo? Qual altura? Bem, do lado de casa tinha alguns eucaliptos e eu calculo que foi uns 50 a 100 metros, no máximo, acima dos eucaliptos. Então foi uma coisa grande. Grande e muito baixa. Isto, eu ainda subi no muro, porque ele passou, e no sentido assim, horizontal, até meio descido. Indo para Vila Olímpia, lá para aqueles lados. Não, isso foi posteriormente.
Não, ali foi indo assim para a Chácara Flora. Na época fazia frente para isso. Bem, eu, com aquela visão, eu fiquei impressionado. Falei, poxa, como é que Harley está passando? E como ninguém comentou, ninguém, né, houve algum comentário em jornais para que a gente pudesse ver, esperar e tal. Mas eu falei, bom, eu vou dormir, na rua não tinha ninguém àquelas alturas. Eu olhei para ver se alguém tinha mais alguém que viu. Eu fui dormir e no dia seguinte falei, eu vou comprar os jornais, porque alguma coisa deve dar. Bom, com isso eu peguei os jornais, vários jornais, não é? E aí então veio a resposta. Muitas pessoas, dezenas de pessoas, viram o mesmo objeto e talvez em maior quantidade, porque a descrição que teve foi na Vila Olímpia, né, onde eu havia citado. A Vila Olímpia, ela naquele mesmo sentido, não é? Dezenas de pessoas estavam pelo bairro e viram. E eles entraram naquele pedaço informação, não era um apenas. Eu vi um, mas eles viram assim uma dezena e tudo informação. E aquilo foi uma repercussão muito grande pelo jornal e tal, mas não foi de capa. Ele foi uma matéria interna. Por quê? Porque naquela época ainda se discutia muito pouco sobre isso. E havia assim um confronto direto com o que nós tínhamos pela ciência e pelo que a NASA divulgava. E também, creio eu, pela própria igreja como Sim, tabu, né? Como tabu. Como até hoje. Até hoje ainda existe isso. Bem, a partir desse momento, eu passei a estudar profundamente filosofia, ufologia, passei a acompanhar as aparições pelos jornais, enfim, tudo que se relacionava a isso, eu comecei a acompanhar. Nesse livro aqui, você fala que você entrou em contato com os especialistas, na época que eram militares, inclusive. Sim. Um pessoal que estudava para o governo, não é verdade? Eu Estudava ufologia. Ufologia, eu, por uma coincidência, com o falecimento de um parente da minha esposa, e no Rio de Janeiro, ela teve contato com o Cleto Nunes Pereira. Cleto Nunes Pereira, ele era estudioso da matéria e era irmão deste parente falecido. E minha esposa foi para lá, eu não podia, mas ela foi para dar apoio à minha cunhada, enfim. E ela comentando, quer dizer, com o Cleto, que ele expôs o que ele fazia, ela falou, meu marido estuda muito e ele tem dúvidas, porque ele viu isso, aconteceu, enfim, contou a história, pelo que eu tinha contado a ela. E ele se interessou para que eu pudesse ter um contato com ele, porque ele fazia parte de um grupo de estudiosos, como Cleto Nunes Pereira, Flávio Pereira, professor catedrático da Universidade Católica, e que eles... General Shoa, né, que era realmente um general, e ele fazia parte do governo para estudo desses assuntos. E faziam entrevistas para todas as pessoas que tinham visões naquela época, como também participavam de congressos que já naquela época havia na Europa, nos Estados Unidos e tudo. Você está falando da década de 60, mais ou menos. Isso, na década de 60. Eu creio 60, por aí, 60 e pouco. Muito bem. Aí eu estive com ele, por ocasião da missa de sétimo dia, desse parente, e nós, depois da cerimônia, nós tivemos assim várias horas conversando. E ele fez muitas perguntas, como eu também expus o que eu pensava, o que eu tinha achado dentro dos meus estudos filosóficos, né? E ele falou, bem, a resposta que você está procurando
ela está na Bíblia. Eu fiquei assim meio chocado, porque como eu fui coroinha, enfim, estudei em colégios de padre, né? E só era permitido ler a Bíblia naquela época os padres e os que estavam estudando. Para quem era católico. Para quem era católico. Sim. Já a evangélica Já vai direto na Bíblia, mas eu não tinha nenhum relacionamento com os evangélicos. Bom, aí ele falou, olha, só que você tem que pegar esse segmento, a Bíblia do padre Mato Soares, que ela foi a primeira, creio, a primeira tradução Vulgata do latim para o português, e a Bíblia do João Ferreira de Almeida, corrigida e revisada, que é a Bíblia evangélica. E ele te deu uma razão por que só essas duas Bíblias? Não? Ele te falou Sim, ele falou porque, como houve muitas traduções, e elas vêm vencendo, cada tradução que é feita, mexe em alguma coisa. E, às vezes, tira aquele foco das polêmicas, porque as igrejas nunca quiseram expor esses assuntos para os seus fiéis, os seus seguidores, para que não criasse dúvida, não é? Então, ele me diz o seguinte, falou, olha, você pega essa e essa, que é a cópia fiel da tradução original do hebraico para o português, do hebraico que foi trazido para o latim e depois para o português. Bem, e eu, dentro desse estudo, eu me aprofundei e estudei durante 40 anos toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Eu gastei, eu creio que umas 3 ou 4 Bíblias de cada uma, porque eu ia, voltava, lia, relia, e cheguei a uma conclusão, que a Bíblia não tem contradição. Isso que eu ia te perguntar. Muita gente fala assim, não, a Bíblia está cheia de contradição. Isso é verdade ou isso é mito? Não é mito. Ela não tem contradição. As pessoas falam que ela é feita em parábolas, então você interpreta. Não há essa dúvida a respeito do que os profetas e os apóstolos transmitiram. Por quê? Esta é a história, a Bíblia é a história da humanidade. E ela vem lá desde os tempos mais antigos, desde o primeiro profeta, o Adão, né, que nós hoje classificamos como o primeiro profeta. Ele não foi o primeiro homem. Não foi o primeiro homem. Foi o primeiro profeta. Primeiro profeta, porque a humanidade já existia. E conte para nós um pouco sobre a decisão da capa do livro, porque está escrito Em Busca da Verdade, nós vemos aqui o pensador, e o reflexo tem o pensador com asas, né, como um anjo. Sim, isso foi uma inspiração do artista Carlos Martins, que como ele acompanhou o nosso trabalho, ele se inspirou e fez esta capa desta maneira, com essa reflexão na água, que, por outro lado, vem realmente a responder a questão de onde viemos e para onde vamos. Pessoal, se a gente for ficar falando, vai demorar muito tempo e a gente sabe que todo mundo tem tempo curto. Nossa ideia é fazer vídeos de 15 minutos, não mais que isso, e que a gente possa sempre estar tratando sobre algum assunto interessante. Se você tem alguma pergunta, se você tem alguma dúvida, se você já teve um tipo de visão parecida com essa, uma experiência diferente, coloca aí no nosso canal, mas não esquece, coloca um like e se inscreva no nosso canal. Participe com a gente.